Nesse vídeo nós vamos falar sobre a história do mito de Narciso, porque vamos ter uma live para falar sobre mãe narcisista. A versão mais conhecida do mito de Narciso, ela é contada pelo poeta romano Ovídio, 43 anos antes de Cristo, em sua obra Metamorfoses. Então, diz o mito que Narciso é filho da ninfa Liríope e de Céfiro, deus dos lagos. Certa vez, quando Narciso ainda era uma criança, sua mãe procurou o adivinho Tiresias para saber se o filho teria uma vida longa. A resposta deixou Liríope perturbada. Ele disse que ele só viverá muito se não se conhecer. Como assim, né? Então, assim, desde pequeno, Narciso chamava a atenção pela sua beleza. Conforme os anos foram passando, não faltaram pretendentes, tanto meninas quanto meninos, interessados pelo belo rapaz. Mas Narciso não queria saber de ninguém, desprezava todos. Certo dia, enquanto caçava no bosque, Narciso foi surpreendido por Eco, uma ninfa condenada a repetir o final das frases que os outros falavam. Essa maldição havia sido imposta pela deusa Hera, irritada com o fato da ninfa distraí-la com sua tagarelice, enquanto Zeus, seu marido, se encontrava com suas amantes. Zeus era o grande deus grego, é o deus mor de todos eles, de todos os deuses, né? O diálogo entre Narciso e Eco, como se pode imaginar, não foi nada bom. Eco só conseguia repetir as últimas palavras que Narciso dizia. Confuso e um tanto irritado, Narciso repeliu Eco no momento que a ninfa tentou abraçá-lo. Sentindo-se rejeitada, a pobre Eco se isolou no meio do bosque e já não queria mais comer nem beber. Tempos depois ela morreu, mas sua voz permaneceu. Eis a origem do Eco. Após o incidente com Eco, Narciso continuou desprezando todo mundo que ousasse querer conquistá-lo. Sim, até que um dia uma ninfa clamou aos deuses que Narciso fosse punido, e a punição veio pelas mãos de Nêmesis, a deusa da vingança. Durante um passeio pelo bosque, Narciso encontrou uma fonte de água cristalina que até então nenhum ser vivo havia tocado. Debruçou-se sobre a fonte e, sem se dar conta de que se tratava do seu próprio reflexo, viu um belíssimo jovem olhando diretamente para ele. O deslumbramento foi tão grande que Narciso não conseguia parar de olhar para aquele misterioso rapaz. Estava, enfim, apaixonado. Lembra que ele não se conhecia, ele nunca tinha se visto, né? Ele nunca tinha visto a sua própria imagem. Mas logo veio a decepção. O amor de Narciso não era correspondido. Nem abraçar o seu amado ele podia. Apesar disso, recusou-se a abandonar a fonte de água na esperança de que um dia pudesse concretizar o seu amor. Mas isso jamais aconteceu. Ele não sabia que se tratava dele, né? Profundamente deprimido, Narciso deixou de comer e beber e acabou definhando à beira da fonte de água. No lugar onde morreu, nasceu uma flor amarela e branca, que hoje conhecemos pelo nome de Narciso. Certo? Então, o significado, né, desse mito, pela mitologia grega, que Narciso, resumindo, Narciso era tão arrogante e se sentia tão especial que aos seus olhos ninguém era bom o bastante para ele.
Seu excesso de vaidade fez com que só se apaixonasse por alguém de sua categoria, no caso, ele mesmo. Assim, o mito pode ser lido como uma crítica ao egocentrismo e ao excesso de vaidade. Certo? Eu estou falando de paixão, egocentrismo e vaidade. Quando a gente fala de amor próprio, a gente precisa tomar cuidado com isso. Não dá pra gente comparar isso com a autoestima, amor próprio, porque uma situação deturbada, como nesse caso, da mitologia grega, no caso do mito de Narciso, certo? Não percam o vídeo onde falaremos sobre mãe narcisista, certo? Então deixe seus comentários aqui se vocês já conheciam essa história, o que vocês acharam. Se inscrevam no canal, deixe seu like, hein? Ative o sininho de notificações para poder ter acesso a vídeos como esse, certo?